bem-vindos ao podcast Comex Connect, podcast de comércio exterior para entusiastas e profissionais, que acontece aqui, ó, na realidade do comércio exterior. Estamos no Armazém Alfandegado, no Agesbeck. Estamos aqui com o Cláudio Thiago, né, um grande nome do comércio exterior, de exportação. Ele vai falar um pouco mais para vocês. E o Ricardo, nosso co-host. Ricardo, obrigado por esse dia. Que é isso, é um prazerzão. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, Ricardo. E a gente está, nesse momento, fazendo essa imersão, né? Um dos nossos objetivos era fazer a imersão do podcast no armazém. Nós saímos da sala de reunião, saímos do ar-condicionado e agora estamos em campo e devemos ir para mais campos, né? Isso aí. Essa é a proposta de 2025. Espero que daqui a pouco as nossas próximas fases serão até em outros ambientes, expandindo um pouco do visual do comércio exterior, além das fronteiras dos terminais e dos portos. Toda quinzena tem um navio embarcando aqui no terminal de grãos. A gente pode fazer um em cima do navio se a gente pedir autorização. Uma coisa legal. Não fala isso para a produção. Não fala isso. Deixa eu te falar. Era justamente isso que a gente estava tentando omitir a produção. Porque isso era um desejo dessa produção. Não, quando eu tiver um afretamento, eu vou falar um pouco disso, né? Da diferença entre o afretamento, né? Quando você negocia, quando você está lidando com commodity, você lida com ownership, né? Com o armador. E lógico que tem todas as regras, como você tem aqui no armazém, não é qualquer um que pode entrar, não é uma coisa de qualquer jeito. Tem muita segurança a respeito disso, mas dá para fazer algumas coisas, dá para a gente pedir uma autorização. Às vezes chegar num terminal de grãos, por exemplo, em Santos, o terminal de grãos é de um grande amigo meu, que é onde eu embarco, e a gente faz alguma coisa legal com drone. Um negócio legal. Tá marcado aqui, hein, gente? Já break news. Break news. Sabemos de quem cobrar daqui a pouco. Beleza. Produção, tá aí, tá anotado. Seu desejo foi atendido. Perfeitamente. Semana que vem tem embarque, porra. Bora, pô. Já vamos emplacar. Já tá pronto. Vamos lá, puxa aí, Thiagão. E Claudião, mostra pra gente, fala um pouco pra gente, né, da sua trajetória, né, assim, o que eu vejo, assim, que a gente, né, conversa, e que eu posso já falar, eu sei que você já exportou bilhões e bilhões de dólares, né? Não sei se você tem esse número como um track record, né, teu, da tua trajetória, né, mas falar um pouco de você, né, resumidamente, como que chegamos até aqui. Uma coisa importante de falar é o seguinte, hoje em dia, com redes sociais, eu sou um cara de negócio que vem antes das redes sociais. Sim. Graças ao bom Deus, eu vim antes das redes sociais, porque senão, com certeza, eu teria me perdido, talvez, em referências e coisas assim. E quando a gente fala em bilhões de dólares ou bilhões de reais exportados ou importados, pode parecer um número muito grande, mas a verdade é que o fluxo comercial brasileiro, o fluxo comercial mundial, ele é muito grande. Eu sou uma gota no oceano. Ao longo dos últimos 23 anos, eu tenho isso, né, mensurado, né? Eu fiz 14 bilhões de reais em exportações. Aí você fala, pô, é um dinheiro enorme, então esse cara deve estar bilionário. E fiz 8 bilhões de reais em importações. É um volume muito grande, sim, sem dúvida é. Mas a gente precisa diferenciar isso, você sabe muito mais do que eu, a gente precisa diferenciar isso numa linguagem de negócio. Sim. Porque como trading company, muita gente não sabe disso, mas trading company muitas vezes ela é um intermediário operacional dentro de um negócio de importação. Então, você vai fazer importações por conta e ordem, importações diretas, algumas importações indiretas. Você vai fazer exportações próprias, exportações indiretas, exportações também por conta e ordem. E aí você tem margens para cada um desses negócios. A gente tem várias empresas exportadoras, trading companies, que comercializam dezenas de bilhões de dólares ao ano. E essas empresas são empresas que estão nos bastidores do comércio mundial e que estão fazendo tudo isso acontecer. Então, eu acho que a nossa grande gênese, assim, aquilo que origina uma trading company é o prazer no comércio, em fazer uma operação mais bem feita, mais azeitada, que custe menos para o importador, menos para o exportador, que leve mais mercadorias para lugares mais longínquos, que gere mais valor para quem está comprando, para quem está vendendo. Esse é o grande negócio, muito mais do que simplesmente o lucro.
Porque, por exemplo, no negócio de commodities, a gente vai falar ao longo do podcast, o negócio de commodities, ele chama muita atenção, ilumina os olhos de pessoas que são incautas, que não são conhecedoras, e fala assim, de repente eu vou ganhar uma comissão de X e vou ficar milionário em um primeiro negócio. Não existe isso, pessoal, não existe isso. Eu falo para vocês por conta de todo o tempo que eu trabalho com isso. O que existe é muito trabalho duro, todo santo dia, muito bem feito. E com isso você pode sim gerar riqueza para você, para os seus, para a tua empresa, para todos que estão no teu entorno. O meu começo ele foi muito simples e eu acredito muito no simples. Com 18 anos eu precisava ter uma alternativa de ganhar dinheiro. Como que eu faço dinheiro para manter a mim mesmo e a minha família? E aí eu me juntei com um sócio, o Ricardo, que é meu amigo até hoje. Eu gosto muito de manter os amigos ao longo de 10, 20, 30 anos. Eu tô 43, né? 42, fazer 43, né? Eu tenho amigos da época de colégio, assim. E o Ricardo é meu amigo da época de colégio. E ele tinha um conhecimento muito forte sobre logística do ponto de vista operacional. Porque a mãe dele faleceu muito cedo, ele trabalhou muito tempo com o pai dele, que foi diretor de uma grande empresa na área de logística, e ele aprendeu muito sobre isso. E aí um dia ele chegou para mim, quando a gente fez 18 anos, falou, a gente fez 18 anos, a gente podia montar uma empresa transportadora, eu sei tudo sobre operação e você é um vendedor bom. Porque eu já vendia coisas, tipo, eu comercializava batata, coco, eu comprava e vendia coisas, já tinha algum dinheirinho no bolso na época. E ele falou, a gente podia montar uma transportadora. Mas a gente não tinha dinheiro para comprar um caminhão, alguma coisa assim. E para se habilitar como transportador, você precisa ter um veículo de transporte, né? Eu tinha algum dinheiro, falei, olha, a gente pode fazer duas coisas. Eu compro uma Kombi, a gente se habilita, a gente vai ter o aval de poder entregar a nota fiscal de transporte e vamos fazer o trabalho como um agente de carga. Fazer o bid, fazer a conexão entre transportador, a gente está falando de 99, né? Fazer a conexão entre o cara que está batendo lata, o transportador que... O cara veio para São Paulo do Pernambuco, chega aqui e vai voltar para Pernambuco batendo lata. Tá, como que eu entrego mercadoria para ele, ele ganha alguma coisa e eu também ganho alguma coisa. A gente começou a fazer isso. A gente alugou uma salinha na Vila Galvão, em Guarulhos. Um lugar, hoje está muito melhor, mas antes era horroroso. Um lugar bem pequenininho. Não, mas mesmo que hoje é muito melhor, é um local bem focado ali para classe operária, transportadores... É um local que não é luxuoso, né? Não é um local tipo Berrini, Faria Lima, Paulista. O que tem ali é caminhão de carga, boteco, churrascaria. É isso, né? Ainda é isso, né? Mas antes era muito mais, né? Pior. E a gente alugou uma salinha pequenininha, tipo... A nossa salinha era tipo umas 5, 6 caixas dessa aqui, ó. E um telefone com fio, que antes a gente tinha Nextel, né? Era Nextel, telefoninho, Nextel apitando o tempo todo. Junta, faz negócio e tal. A gente começou a fazer negócio. Então, esse foi o meu início. Aquilo ali deu dinheiro durante um ano para a gente sobreviver. E aí, o meu sócio, na época eu só fazia esporte, não bebia, não comia fora da regra. Meu sócio tomava cerveja com o pessoal e tal. E nessa de tomar cerveja com o pessoal, ele conheceu um pessoal que administrava um armazém no final da nossa rua. E que era um armazém de uma empresa muito grande de laticínio. E que estava reestruturando do ponto de vista de logística. Eu não vou ficar falando o nome das empresas aqui, porque eu acho que não cabe, mas vocês conhecem as empresas do animalzinho, do leitinho, não sei o quê. Eles estavam reestruturando aquilo ali, eles estavam fazendo o que a gente chama hoje de last mile, a última milha de como chega o produto no ponto para distribuir para os grandes centros, né? E aí o Ricardo foi lá, tipo, bebeu 10 litros de cerveja, foi lá com o cara lá, que era o cara do armazém, falou, cara, isso aqui dá para fazer um cross-docking assim, dá para fazer isso, né? Aí ele voltou, e eu tava lá trabalhando, ele falou, Tiagão, meu nome é Cláudio Thiago, né? Ele falou, Tiagão, eu vi um negócio maravilhoso, a gente pode administrar aquele galpão, fazer isso, blá, blá, blá. Explicou tudo que podia fazer. Falei, cara, vou fazer uma proposta para esses caras, vou lá amanhã. Era tipo uma quinta-feira, vou lá na sexta-feira. Eu fui lá 14 vezes, na sede dessa empresa, que era na Vila Olímpia na época. Fui muitas vezes, até a gente conseguir conversar com o diretor, conseguir um contrato. A gente entrou num galpão e a gente saiu de uma salinha pequenininha, 6 caixinhas dessa aqui, para um galpão grande de 14 mil metros quadrados, onde a gente pôde pintar a frente, onde a gente fez uma proposta comercial muito boa para administrar. E a gente não ganhava dinheiro nenhum com aquilo ali, mas o cliente olhava e falava, opa, esses caras têm estrutura. E aí a gente começou a agregar a carreta,
colocar o nosso adesivo na carreta, agregar, pagar o almoço para os caras, dar uma condição boa, o cara ter um banho para tomar, blá, blá. De repente a gente tinha 80, 50, 200, 300 carretas na rua, tudo agregada. De repente começou a faturar, trazer mais cliente. Eu fui para o Centro-Oeste, conheci Anápolis, em Goiás. Estava surgindo um polo lá de indústria farmacêutica. Na época, antes, né, uns anos antes, o José Serra tinha ministro, né, ele tinha aberto o mercado para genérico, estava surgindo as indústrias de genérico. Fui lá, bati na porta dos caras, bater mesmo, na porta de vidro do cara. Oi, tudo bem? Eu sou aqui da empresa tal, logística, modelo logística. Eu sou da modelo logística, sou de São Paulo, posso transportar para você, assim, assado. A gente começou a pegar aquilo, fazer carga. Cara, a gente ficou um ano patinando, em 1 ano e meio a gente saiu de 0 funcionários para quase 800 pessoas trabalhando com a gente. Nossa, 1 ano e meio. A gente foi naquela feira... Intermodal. Não é Intermodal, a Fenatran. Fenatran. E aí a gente tinha uma linha de crédito BNDES, Bradesco, de todo mundo. Cara, a gente comprou 90 e tantos cavalos, 90 e tantos implementos. A gente se endividou assim num absurdo. Saiu de lá assim, rei, trouxe o negócio. Muita gente trabalhando pra gente, muito pesado. O negócio era lucrativo, o negócio faturava muito, mas a gente era muito ruim de fluxo de caixa. Mas muito ruim. A gente era muito ruim de fluxo de caixa. A gente sabia, assim, mas a gente tinha, eu posso falar isso aqui, né? A gente tinha peãozada, e a galera de escritório era uma galera de qualquer jeito, e a gente também era de qualquer jeito. Eu era muito bom no comercial, tinha gente muito boa no comercial, a gente fazia muito dinheiro, cresceu muito. E a gente começou a chamar a atenção de outras transportadoras, né? E aquilo era muito estressante, mas muito estressante. A gente trabalhava 24/7, era um absurdo. Tipo, eu tinha... Depois vocês cortam. Cara, eu tinha mal intestinal todo santo dia, assim. Todo dia, tipo, eu tava naquela febre, sabe? 2 Nextel, mais um celular, mais não sei o quê. Loucura. Galpão num lugar, galpão em Guarulhos, galpão em Anápolis. Tá, beleza. Mas a gente tava fazendo dinheiro, moleque. 20 anos fazendo dinheiro. Cara, tinha um pouquinho de diversão e tal, tava indo bem. Ok, essa empresa foi bem, durou bem, e a gente acabou vendendo essa operação para uma empresa que depois foi vendida para Júlio Simões. Vocês conhecem Júlio Simões, é enorme. A gente vendeu para uma empresa, a Pro Logística, ficava em Barueri, ali na região perto de Alphaville. Também amigo de bebida do meu sócio. Cara, a cerveja salvou o meu sócio, salvou o nosso negócio. Esse cara era enorme. Ele falou, cara, a operação de vocês é boa. Um cara bem mais velho. A gente tinha 20 anos, o cara tinha 50. Ele falou, cara, vocês estão fazendo um negócio bom. Vocês sabem ganhar dinheiro. Vocês têm uma carteira de cliente boa. Vocês têm isso. Tem endividamento que é pesado, mas estão conseguindo bater. Vocês sabem fazer fluxo de caixa. A gestão de vocês é um lixo. Mas esse negócio aqui vai embora. Isso aqui cresce. Tem interesse em comprar vocês. Aí o Ricardo chegou para mim e falou, Claudinho, se a gente vender, a gente põe o dinheiro no bolso. É lógico. Aí eu falei, não, eu não sei fazer nada. Eu vou vender esse negócio, o que eu vou fazer depois? Só que a gente ficou naquele impasse, 1, 2 semanas, vendi o negócio, pus o dinheiro no bolso. O Ricardo comprou, na época, ele comprou um Corvette, um apartamento em Moema, 3 franquias no Shopping Ibirapuera, uma Ele virou comerciante, né, meu sócio. Eu peguei o dinheiro e guardei. Falei assim, cara, não sei fazer nada da minha vida. Nada. Se eu perder esse dinheiro, não vou ter mais nada para fazer. Eu estava com medo, realmente. Falei, eu não fiquei deslumbrado. Falei, o que eu vou fazer com isso agora? Porque acaba, né? Dinheiro acaba. Exato. Não, ele investiu naquilo que ele queria, casou com a menina, tal. Eu não tinha menina para casar, não tinha carro para comprar, não tinha nada disso, né? E eu guardei o meu dinheiro. E aí o que eu fiz foi, os meus ex-clientes, os caras que eram embarcadores, alguns ficavam me ligando. Pô, o que você está fazendo? Você está rico, vendo a empresa, não sei o quê. Vem almoçar comigo, me paga o almoço, me paga a churrascaria, não sei o quê. Aí eu ia lá conversar com os caras. E aí um dos caras do interior de São Paulo falou assim, cara, você não pode ser meu representante comercial? Você conhece um monte de gente de supermercado, no Mato Grosso, Goiás, não sei o quê. Você pode vender meu produto e ganhar comissão. Eu falei, tá, mas quanto que eu tenho que comprar do seu produto? Ele falou, nada. Você ganha comissão, você vende e ganha. Eu tinha dinheiro para viajar. Risco zero, né? Eu tinha dinheiro para viajar, eu gostava de viajar, conhecia os caras de supermercado. Aí eu virei vendedor pastinha.
Tipo, vendedor, pastinha, pá. Falei, pô, isso é bacana. Eu gostava de... Pô, eu tava fazendo o que eu gostava. Cara, eu comecei a fazer isso. E deu muito certo. Eu comecei a fazer um dinheiro. E eu gostava do trabalho em si. Sim. E eu dei muita sorte. Deus sempre me abençoou. Porque era uma época, a gente tá falando de ano 2001. Agronegócio explodindo no Centro-Oeste. Explodindo. Arrebentando. Os varejistas que eu trabalhava, cara que tinha 1, 2, 3 lojinhas, hoje são caras bilionários. Eles estão com grupos que têm 20, 30, 40 hipermercados enormes. Eu comecei a atender esses caras, tipo, ia lá, batia na porta, ficava na fila, conversava, tal, vender uma coisa, tirar um pedido, o trabalhinho normal do dia a dia, que hoje ninguém parece que quer fazer, né? Eu adorava fazer esse trabalho, funcionava super bem. E aí um dia um cara me ligou, tá? Então eu comecei a representar várias empresas de São Paulo, do Sudeste, São Paulo, Paraná principalmente, empresas de alimento para vender para o Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, e eu rodava aquela área toda, pegava um avião aqui, chegava lá, alugava um carro, saía de carro, ia, rodava, adorava, gostava, andava muito, tipo, andar 4.000 quilômetros numa semana, 5.000 quilômetros numa semana. Novo, né? Hoje eu não sei se eu aguento, mas... Não, eu acho que eu aguento, dependendo da vontade, vai, né? Aí um cara me ligou um dia e falou assim, seu Cláudio? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu sou dono do maior frigorífico do Brasil. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá. Ele falou, me recomendaram aqui você, o cara, ele falou o nome do varejista, um varejista que eu conhecia, ele falou que você é um vendedor bom. Os meus vendedores são tudo retardado. Todo mundo que está vendendo a minha carne, ninguém sabe vender a minha carne. Eu não quero mais vender carcaça, eu quero vender peça a vácuo, assim assado. Eu posso falar porque a empresa não existe mais, frigorífico Bertin. Putz. E aí ele me ligou na época e ele falou assim, direto assim, pá. Ele falou, eu quero um cara que saiba vender. Produto, com qualidade, assim assado. Os meus vendedores são idiota, não sabem vender, ninguém tá lá, ninguém tá indo. E ele falou que você é o melhor vendedor que vai lá conversar com ele. Cara, eu realmente era bom, eu conversava com o pessoal, eu dava atenção, eu cuidava dos meus clientes. Ele falou, você quer fazer negócio comigo? Eu falei, acho que eu quero. Ele falou, então vem aqui amanhã, eu estava em São Paulo, ele falou, vem aqui amanhã, 8 da manhã. Tipo, eu estava em São Paulo, tinha que ir em Lins. Lins é longe, a gente está em São Paulo, a gente sabe que é longe. Eu falei, beleza, 8 da manhã eu tô aí. 7h30 eu tava lá. Caraca. Aí eu cheguei lá, ele chegou 11. Aí ele falou, você é paulistano, achei que você não vinha, né? Eu falei, pô, eu tava aqui, tô te esperando. Mostrou, ele tinha um hotel, mostrou helicóptero, mostrou o poder dele todo e tal. Eu falei, tudo bacana, tudo legal. Eu vim aqui pra gente fazer negócio. E aí? Aí a gente sentou e ele falou, não, vamos fazer negócio. Fica aqui no meu hotel, amanhã você sai daqui com contrato. Eu saí de lá com um contrato de representação comercial. E aí eu comecei a vender carne. Cara, e carne era maravilhoso, porque é volume e preço. E aí eu vendia para os supermercados, vendia para açougue, vendia para hipermercado. E aí eu estava numa feira aqui, e aí eu entro na exportação, por acaso, porque Deus quis. Eu estava numa feira aqui, na APAS, a feira de supermercados, aqui em São Paulo. O stand deles era o melhor de todos, porque assim, o stand mais rico que tinha era o de um refrigerante, não vou falar a marca, mas refrigerante preto que vocês conhecem. Só que o deles era melhor, por quê? Porque era uma época que eles colocavam carne assada, um monte de uísque, um monte de cerveja, um monte de gente bonita, mulher bonita, tal. E eu tava lá, meninão, trabalhando, e os caras estavam lá bebendo, tomando uísque caro, e eu tava lá, atendendo o cliente caroço, que chama. Isso. Aquele cara que chega na feira e, eu quero comprar, não sei o quê. E nada, cara. Eu quero comprar, não sei o quê. E eu lá atendendo. Eu atendi um cara, terno verde, tudo esgarçado, tudo esquisito, começando a fazer um pedido muito estranho. Beleza. Aí eu levei pro meu diretor comercial, que era um... Crazy total. Não, o meu diretor comercial era um zero à esquerda, tá? Não vou falar o... Não é um zero à esquerda. E ele falou assim, Cláudio, isso aí é exportação, isso aí é comércio exterior, não é comigo não. Aí veio o cara de comércio exterior, alemão, fino, bem vestido, lã fria, o cara no estilo. Pô, já levei aquele impacto. Meu diretor comercial, puta beberrão, nem aí com nada na vida, ganhando dinheiro fácil. O cara não, alemão, gente boa e tal. E ele me explicou tudo. Tipo, em 10 minutos o cara me explicou tudo. Atendeu o cliente, colocou o cliente numa salinha como aquela ali.
colocou o cliente e falou, Cláudio, ó, eu vou negociar tudo com ele, mas é como se você estivesse negociando, vou passar tudo para você ler, como se você estivesse lendo, e a gente vai assinar, e eu vou dar o aval nisso daqui, e você vai aprendendo, tá bom? Tá bom. E o cara me ensinou tudo ali, tipo, em 15 minutos. E saiu um pedido gigante. Tipo, um pedido que era como se fosse, assim, metade de tudo aquilo que eu vendi em um mês para o estado de Goiás, num frigorífico desse. Eu estava vendo para o cara da Bolívia. E o cara falava assim, eu tenho X tiendas na Bolívia, X tiendas na Colômbia, X tiendas na Venezuela. Caraca. Então, mas aí eu pensava, tenda, eu pensava assim, uma lona largada no chão e uma tenda, né? Mas ele tinha loja, ele tinha várias lojas, tipo, uma com 2 check-out, outra com 3, outra com 20, outra com... Ok, eu atendi esse cara. Ele voltou, ele comprou, no dia seguinte ele voltou e falou assim, Cláudio, você foi o único vendedor que me atendeu bem. Por que será? O que você acha que está acontecendo? Aí eu falei, eu vou te falar, por que isso aconteceu? O seu terno é muito feio. E porque se você fosse um alemão ou um americano, brancão, olho azul, todo mundo ia te atender bem. Mas você tem cara de indígena, com terno muito feio, e aqui o pessoal tem preconceito. Eu não tive preconceito porque eu estou aberto para fazer negócio. Cara, esse cara falou assim, você trabalha aqui há quanto tempo, isso e aquilo, blá, blá. E ele começou a comprar um monte de coisa minha. Comprar chocolatado, comprar leite em pó, comprar um monte de coisa, porque ele comprava tudo. Ele tinha uma rede varejista. É meu amigo até hoje. Esse cara tá bilionário. Agora ele tá morando no Panamá. Cara, eu fiz a minha primeira exportação e ganhei minha primeira comissão. Eu falei, eu preciso aprender sobre isso. Porque aí é outro nível, em dólar, é outra Porque realidade. eu vou ganhar mais, eu vou lidar com gente do nível mais alto, gente que... Porque assim, ó, o que eu sentia é que existia um status social, existe isso no Brasil, um status social de, como o cara se veste, onde o cara anda, não sei o quê. Que não carro é só tem? no Brasil, Que né? carro No tem? mundo. Não, Carro tem, porque se no veste. mundo, mas isso não é tão forte em alguns lugares. Por exemplo, Nos Estados Unidos é mais tranquilo. por exemplo, eu morei na Suíça. Cara, na Suíça ninguém liga para isso. É até ofensivo. É verdade. É até ofensivo se você for muito ostentador. E eu gosto muito da linguagem do mercador, sabe? Eu viajei o mundo, 130 e tantos países, e você poder ir conversar e trocar de maneira genuína com as pessoas, fazer negócio de maneira genuína, isso abre um espaço que não se abre quando você se coloca num patamar muito alto. Eu sempre gostei bastante disso. Então, tudo isso me chamou a atenção, lógico, um pedido muito grande, uma comissão enorme, ganhar em dólar e tal. Eu falei, opa, quero aprender sobre isso. E aí a história vai longe. Pô, legal. Vai embora. E aí você foi para essa linha, então, de focar em trading. E aí você foi vendendo para outros, né? Vendendo para outros, até que você começou a vender para si. Você começou a fazer uma trading própria. Eu comecei a representar muitas empresas. E eu comecei a representar muitas empresas de porte pequeno, médio, e depois empresas grandes, né, como essa, começaram a me procurar. Lógico, eu fui aprender, eu não sabia nada de comércio exterior. Falava nada de inglês, falava nada de espanhol, falava nada. Vou aprender, deixa eu aprender alguma coisa. Na época tinha... Você mais tirava o pedido do que você prospectava ativamente? Eu tirava pedido. E na época, eu preciso dar um crédito aqui, tem um grande amigo meu, ele está com 81 anos agora, o professor Marcos Teles, da FE de São Paulo, da USP, né? Ele criou um curso que era o curso de trader de comércio exterior. Ele criou junto com a Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil. Eu fiz parte da primeira turma, foi fabuloso, teve 2 turmas só. E eu fui procurar, né? Onde tem um curso, onde eu aprendo. E não tinha onde aprender. Não tinha onde aprender. E aí não existia ainda faculdade de comércio exterior. Eu achei esse curso, não sei porquê, apareceu para mim esse curso. Eu fui lá, me cadastrei e tal. O curso era de 6 meses, eu fiz 2 meses, contratei todos os meus professores e abri uma empresa. Uma empresa de importação e exportação. Tinha um dinheiro guardado, falei, opa, agora eu tenho onde colocar meu dinheiro. Já entendi agora um bom negócio. Seria o capital de giro. Agora eu sei onde colocar meu dinheiro. E aí eu comecei a representar empresas de porte pequeno e médio, começaram a aparecer muitas empresas grandes. Eu dei muita sorte. O tempo todo, tipo, Deus me deu um caminho, porque a gente estava no boom dos commodities. Então, eu comecei a representar empresas gigantes de frango para
mercados que ninguém queria. Eu comecei a ganhar comissão de muita gente no mundo inteiro, empresas grandes brasileiras. Isso é uma coisa muito importante que se diga, que é assim, ó, pense em qualquer empresa brasileira muito grande, que seja realmente dominante em market share. Não existe nada em comum entre elas. Tem empresas que são de siderurgia, tem empresas que são de avião, tem empresas que são do agronegócio, tem de todos os setores. Mas a única coisa em comum entre elas é que elas dominam o comércio global. Todas as grandes empresas brasileiras dominam o comércio global. Mesmo as empresas de serviço, mesmo os bancos. São empresas que fazem negócio com o mundo. Se você não faz negócio com o mundo, você está fadado ao fracasso. Eu dei muita sorte e também tive muita capacidade de detectar isso e de trabalhar com essas empresas, de lidar com elas. E ao longo do tempo, o que aconteceu foi que eu comecei a olhar aquelas que eu representava e que existia margem de negócio onde eu podia, com o meu capital, comprar e vender. Então, por exemplo, eu vou falar de uma empresa que não existe mais, que hoje ela se fundiu, né, que é BRF, que agora é da Marfrig, são grandes amigos meus, mas, por exemplo, a Sadia. A Sadia não queria vender para alguns mercados específicos de ex-Yugoslávia, porque tinha risco de crédito. E eu vou falar essa palavra, eu tinha um mega tesão nesse mercado, eu adorava. Eu estava lá quando ninguém estava, eu estava comercializando com esses caras quando ninguém estava lá, estava olhando o potencial deles quando ninguém estava olhando, e eu falava, opa, eu quero comprar frango e vender. O que a gente faz de negócio bom aqui? Eu comprava e vendia. Então, você recebia antecipado ou você tinha que pôr seu capital? Eu punha capital, mas era um descasamento de caixa muito pequeno em alguma... Muito pequeno em valor, muito pequeno em prazo? Muito pequeno em prazo. Em valor era alto, mas em prazo era baixo. O meu negócio, eu sempre tive, assim, ó, todos os negócios que eu fiz em comércio exterior, quando eu quebrei porque eu estava colocando muito dinheiro. Eu quebrei lá em 2006. Você quebrou sendo trading de exportação? Sendo trading de exportação. Veja só, tem um monte de coisa antes, né? Então, assim, ó, eu comecei a fazer muita comercialização e eu comecei a ver muito flanco para ganhar margem, comprando de mercadoria brasileira, de empresa brasileira que não queria vender para alguns mercados específicos porque tinha risco de crédito. Então eu olhava aquilo, eu lidava com o cliente final, eu falava, ok, eu ponho o capital, eu sei que tem um descasamento pequeno, eu conheço o cliente, sei o fluxo de distribuição, entendo tudo que está acontecendo, enquanto esse cara que é muito grande, ele não está entendendo tudo. Não vai comprar esse risco. Ele não vai comprar esse risco para tudo que está acontecendo. Para ele vai olhar e falar assim, amigo... Não vale a pena o risco para esse Eslovênia. Você faz dinheiro aqui agora. Tipo Eslovênia, 30 container, Croácia, 20... Montenegro, 10, ele não tem tesão nisso. Até para entender e trazer para esse público, talvez, né, a gente tem muito público de importação, né, que está no comércio exterior, né, e trazer, então assim, por exemplo, você comprava, por exemplo, da BRF, a Sadia, etc. Não existia ainda a BRF, não, que seja, da Sadia, você compra da Sadia, e aí você recebia antecipado ou você comprava? Eu ponho dinheiro Mas você comprava, e aí você embarcava, chegava, você comprava, e aí você ficava esperando ele te pagar, certo? Ou não, como que era isso? Não, o meu fluxo de pagamento normalmente era contra embarque. Contra embarque. Que hoje em dia, que é os dias, que é a maior parte hoje em dia é o padrão. Hoje em dia é o padrão também, eu acredito que é assim, ó. Eu comprava aqui, eu fazia encomenda, pagava. Tá. E aí eu fazia todo o trâmite de transporte interno, tal, desembaraço, colocava na morada do navio, contra embarque, recebia. Entendi. Né? Contra embarque, recebia. Podia ser um LC. Se não recebeu, aí trava embarque, trava embarque, vai para outro. Mas recebia numa LC, né? numa carta de crédito. Ou recebia contra embarque, direto, o Swift simples. Não tem muita complicação. Hoje em dia a gente vê muita gente fazendo muita complicação de muito documento. Cara, não tem complicação. 80% das minhas exportações é contra embarque. Contra embarque. Não tem tipificação financeira tão complexa, igual, né? Porque na China você paga 30%, 70% contra embarque, né? Você paga para embarcar. Sim. Aqui no Brasil normalmente é assim também para exportar? Tipo, há uma entrada e depois contra embarque ou é 100% contra embarque? 100% contra embarque. Isso é o mais comum. É o mais comum. É muito descomplicado, porque a partir do momento que eu coloquei a carga, ela tá inspecionada e ela tá no armador, um armador de fluxo contínuo, né?
de tráfego normal, qual o risco, né, do importador? Não tem risco nenhum. Ele sabe que está lá, está tudo certo. Está inspecionado, então esse era o padrão. Mesmo para produto industrializado, era padrão. Mas o risco de você não receber, você acha que isso tem algum percentual? Ou é raro isso acontecer? Chegou a acontecer? Chegou a acontecer? Eu quebrei por isso, mas aí é uma outra história. Mas aí foi porque, são coisas diferentes, né? É assim, eu sempre operei num padrão. Aí em 2005, 2006, eu estava ganhando muito dinheiro. Aquele deslumbramento que eu não tive lá em 2001, eu comecei a ter lá em 2005, 2006. Que é tipo, graças a Deus, não existia rede social na época. Porque eu era o cara, eu fui lá para comprar um carro conversível. Eu nem sei dirigir direito. Fui lá comprar um carro conversível, comprei 2. Hypercar, virei sócio de casa noturna. Tava tipo, sabe assim, eu mando no mundo. Sim. Molecão do Instagram, perdidão, mas eu era novo, né? E tava bobo. E eu tinha um diretor financeiro, e o meu diretor financeiro, ele era híbrido, ele era meio francês, meio argentino. Imagine que figura. Caraca. Ele me ensinou muita coisa, cara. Um cara genial, mas ele era muito errado na vida, de muitas formas. Ensinou muita coisa errada. Não, ele me ensinou muita coisa boa, mas ele era muito errado. Ele falava assim, Cláudio, com a tua idade, daqui a 1 ano você pode ser dono de um banco. Eu falei, eu quero ser banqueiro. Porque ele falou, o fluxo que você tem de negócio aqui, a gente faz isso. Para ter um banco era diferente. Hoje é mais fácil, mas antes era diferente, né? E eu comecei a fazer um fluxo porque eu queria, de toda forma, virar dono de um banco. Porque o que é um banco? Um banco é um comercializador de dinheiro. De grana. É um comércio de dinheiro. O dinheiro é a mercadoria mais maravilhosa do mundo. E eu falei, eu quero vender a mercadoria mais maravilhosa do mundo, que é dinheiro, né? E na época, o que eu fazia? Eu fazia muita exportação do Brasil para empresas da África setentrional, subsaariana, e eu visitava muito a África, eu conheço profundamente a África há muitos anos, o continente inteiro, todos os países. E eu fui sequestrado na África, no Sudão, uns anos antes. Louco, isso é um negócio que a gente pode falar, Foi sequestrado na Tem uma marca na cabeça até hoje. O cara meteu... Coronhada? O cara meteu fuzil na minha cara, fiquei sangrando 2 dias. Mas depois a gente fala disso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a negociar com muita empresa europeia, muita empresa africana, muita empresa europeia com sucursal na África, que são donas de terceirização de mão de obra. Então o cara tem um posto de petróleo e ele tem uma tubulação e ele precisa de gente armada. Ele precisa de 1.000 homens armados que estão lá comendo, usando bota, usando escritório, usando estrutura. O cara da mineradora, ele tem lá X mil pessoas comendo carne, usando mesa, usando não sei o quê. Não tinha fabricação dessa na África e eles ainda não estavam tão em sinergia com a China quanto estão hoje. Então, eu me tornei um fornecedor prioritário de várias empresas estatais. Veja, você lembra da época da Lava Jato, né? Sim. Lava Jato. Você viu aquilo que aconteceu. Você imagina como eram empresas estatais africanas. É lógico. De qualquer jeito. Então eu lidava com esses caras de qualquer jeito. Limite. E eu queria ganhar dinheiro com eles. Então eu embarcava de tudo. E eles também queriam ganhar dinheiro. Todo mundo queria ganhar. Então eu levava, por exemplo, para ele é muito fácil ele falar, eu quero comprar 300 toneladas de carne. 300 toneladas de carne, ele liga para o frigorífico, manda 300, 500, 600. Mas eu quero comprar 10 cadeiras dessas esse mês, 5 meses que vem, quero comprar uma luz, quero isso. Então, eu lidava com essa consolidação de carga, com todo esse fluxo, com toda essa compra de mercadoria de indústria brasileira. Então, eu tinha um poder de fogo muito grande comprando de indústria brasileira. Eu ganhava uma porcentagem aqui, que era a porcentagem da escala do que eu estava comprando. Eu ganhava uma porcentagem deles lá do outro lado. Do serviço. Eu ganhava em tudo, ganhava em todas as frentes. E aí, o que eu comecei a fazer, eu criei uma conta escrow. Vocês sabem como é a conta escrow? Então, eu criei conta escrow em banco europeu e falei, abre a comporta, põe o dinheiro e tal. Porque eu falei, da conta escrow para transformar no meu banco, é assim. Eu não preciso lidar com o banco A. E o cara fica seguro com a conta escrow, né? Então, assim, para explicar, né, o que é a conta escrow, né? Então, uma conta garantidora ali. Então, por exemplo, o Cláudio
tá fazendo a compra para uma grande empresa da Europa, só que a grande empresa não quer pôr o dinheiro na mão dele para ele pagar vários fornecedores. Então, só que como ele que tem que pagar, a conta fica no nome dele, mas quase que ele não tem a senha, ele não tem acesso a movimentar, a não ser que seja o comprador. Eu só sei que tem o dinheiro lá. Isso, o dono que faça a ordem da transação, né? Então você fica seguro. Hoje a gente tem algumas operações com conta Export também, então... Então, mas antes era meio de qualquer jeito. E assim, a grande questão é que a gente confia muito em banco e a gente acredita que só existem os grandes bancos. Mas eu fazia operação com banquinho, né? Entendi. Tipo, o banquinho lá nas Ilhas Virgens Britânicas, o banquinho não sei o quê, né? Daquele jeito. E eu comecei a ter... Eu tive problemas de inadimplência, eu tive problema de governo que foi derrubado, eu tive problema de guerra, realmente. Problema grave, assim, de governo que foi derrubado, contrato que cai inteiro e todas as empresas que deixam de cumprir. E aí você tem lá 14, 15 clientes que te devem X valor de muito dinheiro, buraco. E esquece do ponto de vista assim, ó, não adianta eu pegar um avião e ir lá cobrar... Você não mensurou esse risco? Não, de jeito nenhum. Eu era bobo. Não, mas eu acho que sabia, ninguém... aprendeu, não, né? mas muita gente, bobo, muita gente muito grande caiu nisso. Mas teve uma grande revolução ao longo dos anos 2000 na África, mudou muita coisa de governo. Não estou dizendo que mudou tanto melhor, em corrupção, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu não faço classificação de governo porque eu sou um mercador e eu lido com quem está no comando, né? Mas o que aconteceu foi que não era simplesmente a mercadoria que foi embarcada, que estava lá e que eu ia receber e que caiu o valor, que eu ia pegar um avião, ia lá e ia negociar. Porque a partir do momento que eu forneço para o Thiago e você é um oponente dele, eu sou seu inimigo. E a partir do momento que eu sou seu inimigo, ele vai me sequestrar, ele vai qualquer coisa. Entendi. Então assim, você tem um risco efetivamente de vida, né? E é dinheiro que você perde. E eu perdi um dinheiro enorme, incomensurável. Entendi. Incomensurável. E aí foi aí que você quebrou. Quebrei. Não, quebrei assim... Como você se reconstruiu? Cara, eu me reconstruí depois de alguma coisa como quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Foi assim, ó. Eu tava ferrado, eu mandei um monte de gente embora, paguei trabalhista de todo mundo, fiquei devendo para um monte de fornecedor. Fornecedor pequeno te ameaça e fala que vai dar fim em você. Fornecedor grande te processa, te protesta e pronto, te negativa e fica lá te enchendo, mas o fornecedor pequeno não, ele bate na tua porta. Eu estava vivendo um padrão de vida muito acima do meu padrão, eu estava vivendo um padrão de vida que era muito bom, que eu podia manter. Mas assim, por exemplo, eu podia ter comprado uma cobertura boa no Jardins, mas eu comprei uma cobertura triplex no Jardins, sabe assim? Tipo, dei tipo, entrada de 50% para pagar 50% em parcela, sabe assim? Eu podia ter um carro super bom, podia ter um Jaguar. Não, vou ter 2 Ferrari, sabe assim? Tava vivendo uma coisa estranha. Graças a Deus não existia rede social. Graças a Deus eu aprendi de novo. Então eu me perdi nisso. Fui morar no meu escritório, que estava pago o aluguel. Fui dormir no meu escritório. Eu e um secretário, um assistente, que era a única pessoa que eu podia pagar. Comer salsicha. É a verdade, nua e crua, assim. Comer salsicha todo dia, miojo, macarrãozinho e viver ali no meu escritório. Cara, eu fiquei nessa, fiquei um pouco depressivo. Eu não sei se eu cheguei a um ponto de depressão, que eu não fico tão triste, mas eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem ter caminho nenhum. Eu não tinha caminho nenhum. E aí um dia chegou eu vou te mandar essas fotos que eu acho que é legal você colocar no podcast. Aí um dia chegou um e-mail de um ex-cliente, então eu estava tentando prospectar negócio e tal, e lógico, chegava negócio disparatado, negócio bom, negócio ruim, todo jeito. Fazia uma coisinha ou outra para pagar conta, né? Mas aí um dia chegou um e-mail e um cliente falando assim, olha, era um cliente que eu já tinha atendido na Malásia, eu já tinha vendido muito floco de milho para ele, muito subproduto do milho, coisa assim. Ele falou, Cláudio, agora eu estou em Hong Kong e eu sou diretor de suprimentos de uma empresa siderúrgica e eu estou comprando cobre, eu já comprei do Brasil e você é um cara que me atendeu sempre muito bem com floco de milho, com produtos e tal. Será que você não conseguiria arranjar uma linha de fornecimento de cobre?
Não conhecia absolutamente nada de minério, nada de cobre, nada. Eu sei que hoje muito do cobre vem do Chile, né? Que eu sei. Não, hoje eu entendo profundamente do mercado, né? Mas eu não sabia nada. Então eu passei a mão no telefone, vi, era um ex-cliente, um cara que eu conhecia. E comecei a ligar nas mineradoras. Cara, mineradora, eu não quero nem falar com você. Não quero nem falar com você. Tá. Passou umas 2 semanas, um amigo meu, que era da época da transportadora, me chamou e falou: vem em casa, um cara já mais velho, casado, 2 filhas. Ô, Claudinho, vem em casa, comer uma carne e tal. Eu falei, porra, eu vou na sua casa só pra comer carne, porque faz tempo que eu não como uma carne boa. Aí eu fui na casa dele, aqui no Arujá, e batendo papo, ele falou, pô, mas não apareceu nada. Ele queria que eu fosse diretor comercial dele. Ele queria que eu fosse trabalhar para ele. Aí ele falou, pô, você é um vendedor bom, cara, vem trabalhar comigo e tal, você se ergue trabalhando aí e tal. Aí ele falou, não apareceu nada. Eu falei, cara, apareceu um chinês que eu já atendia e tal. Ele falou, mas o que? Eu falei, o cara quer cobre. E foi o transporte com um cara que produz produto de cobre. Caraca, velho. Ele, não, transportador. Sabe qual é a ideia? Transportador é tipo transportador peão. Sabe o cara ganhou dinheiro ao longo da vida e tal. Passou um rádio. Ô, João, como é que você tá? Não sei o quê. Eu tenho um amigo aqui, tem empresa de exportação, o cara quer vender cobre. Fala pro cara vir aí amanhã. Sabe assim, era domingo. Beleza, te levo lá, Claudinho, vamos lá amanhã. Vamos lá na fábrica do cara. Eu fui na fábrica dele. Aí a gente chegou lá na fábrica, o cara mostrou tudo, falou, meu avô tinha esse negócio, meu pai teve esse negócio, eu tô com 50 e poucos anos e eu sou dono desse negócio. A gente nunca comprou direto da mineradora, a gente comprou da distribuidora da mineradora. Você não vai comprar nodo e catudo de cobre direto da mineradora, não vai. Tá, beleza, me explicou tudo, mostrou a linha de produção dele, eu sabia nada, sabia absolutamente zero. No final da visita, ele falou assim, vou te mostrar uma coisa. Aí deu uma volta, como um galpão assim, foi lá no fundo e falou, tá vendo isso aqui? Eu tenho foto, eu vou te mandar, você vai ver. Um monte de montanha preta, assim, de pó preto. Ele falou, isso tudo aí é cobre. Só que é cobre contaminado, com chumbo, tem isso, tem aquilo. Eu mando isso para agricultura, eu mando isso para não sei o quê, às vezes eu mando para o descarte. Aí ele falou, eu te vendo isso aí. Às vezes é o que o seu chinês quer, né? Eu falei, por quanto você vende, João? Ele falou, $100 a tonelada. Aí ele já tinha me falado antes, né? Tipo, 2 minutos antes ele falou, eu mando isso pro aterro, mando pra não sei onde, mando pra não sei onde. Eu falei, João, tá caro, né? Tá querendo me enganar? Não, mas eu não sabia nada, né? Por quê? O meu pensamento na hora foi, ele tá falando 100, esse cara entende muito do mercado. Sinal que o chinês vai pagar 100. Mas eu falei, pô, João, tá caro 100, né? Ele falou, quanto você quer pagar? Eu quero pagar 8. $8 a tonelada. Eu falei, não, 13 você paga. Ele falou, paga... Porra, ele falou, de 100 para 13. Ele falou assim, você paga 13, você põe suas carretas, não enche o saco no meu armazém, você paga à vista, pagou, bateu o dinheiro, levou, tchau. Leva embora. Na época era TED, não existia Pix, nada disso. A gente tá falando de 2000 e pouco, 2006. Beleza, beleza, tá, bom, show. Aí, indo embora, ele falou, você não vai levar a amostra? Eu falei, é verdade, a amostra. Eu nem sabia que tinha que levar a amostra. Aí ele pegou a amostra e tal. Depois um monte de saquinho assim, me deu, pus no carro do meu amigo, do Amaral. Ele, acho que deu negócio, né, Cláudio? Eu falei, não sei, eu não sei nada. Depende do chinês, ele falou, vamos ver. Aí, beleza, cheguei no escritório, mandei e-mailzinho, hotmail chinês. Falei, acho que eu achei, fotinho BlackBerry, acho que eu achei mercadoria, o chinês mandou mensagem para mim, na madrugada lá. Falou, é isso que eu compro. Qual o teor desse material? Eu falei, não sei. Ele falou, preciso então de amostra. Eu falei, graças a Deus, eu tenho amostras, né? Só que eu pensando assim na amostra, cara, um saco de cobre pesa muito mais que um saco de terra. Né? A concentração, né? Pensei, um UPS disso, um DHL, é uma grana, né? O cara vai ter que pagar essa parada aí. Aí ele falou, preciso de uma amostra. Aí eu falei, tudo bem, para onde você quer que eu mando? Aí ele mandou o endereço de São Paulo. Falei, porra, eu pego um táxi aqui e levo. Cara, minerador é global há muito tempo. Muito antes da gente no comércio exterior. Minerador sabe tudo do mundo, né? E aí eu levei numa Intertech, no Brooklyn. Deixei lá os saquinhos. 2 dias depois saiu a análise. E aí o chinês falou, material aprovado. É isso que eu compro.
Caralho. Aí eu falei assim, Gary... Quanto você quer? Eu falei, Gary, você sabe... Ele não sabia que eu tava falido, né? Ferrados, comendo salsicha e miojo. Eu falei, Gary, sabe que eu tenho uma operação aqui de alimentos, você comprava alimento meu, isso aqui é uma linha de produto nova, eu tenho algumas questões, eu preciso que você compre pelo menos 1.000 toneladas. Ele, tudo bem, 1.000 toneladas tá bom. 1.000 toneladas não é nada para o minerador. Pra gente, às vezes, quando a gente vende alimento, a gente fala, pô, é bastante. Mas, cara, para mineração é nada, é volume zero, assim. Ele falou, não, tudo bem. Eu falei, Gary, eu tenho mais um problema, eu tenho um pequeno empecilho, que é o seguinte, eu não tenho capital para comprar toda essa mercadoria, te mandar um produto novo, eu preciso de um adiantamento, né? Ele falou, tudo bem. Você quer quanto? 25%? Eu falei, acho que funciona. Aí eu falei, agora eu preciso saber quanto você vai me pagar nisso. Aí ele mandou uma equação grande. Preço do produto vezes o valor do concentrado, vezes a LME, Bolsa de Metais de Londres, vezes tal coisa, dá tal valor. Eu comecei a fazer o cálculo. Porra, eu não sou burro, mas eu comecei a fazer o cálculo, né? Cálculo, HP. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Mandei mensagem para ele, falei, Gary, me fala o valor por tonelada. Sabe por quê? Porque eu não tenho prática nesse mercado. Me fala o valor que você me pagaria hoje. Tal. Ele falou, olha, Cláudio, eu não posso te dizer porque varia conforme o câmbio, varia conforme isso, conforme aquilo. Mas ó, o valor por tonelada que eu posso te pagar hoje é Quanto? Você já viu o valor? Você já viu o final do meu telefone? É 88888, né? É o número da riqueza da China, né? Ele falou assim, ó, cada tonelada eu te pago $1.388. Nossa. Eu ia pagar $13 no produto, mais o embegamento, mais o transporte, 1.388 vezes 1.000 toneladas, $1.388.000. Eu estava devendo $4 milhões, eu estava devendo, sem ter capital, já tinha pago tudo que eu podia, já tinha destruído tudo que eu podia, já tinha vendido tudo que eu podia, não tinha dinheiro nenhum. Eu estava devendo $4 milhões. Então, 3 vendas dessa, eu pagava liquidava a tua dívida. Liquidava a minha dívida. Ele me pagava $1.388.000 por tonelada. E eu estava pagando $13 por João. O João tinha 14 mil e poucas toneladas, ele gerava alguma coisa como 500, 600 toneladas por mês. E eu falei, beleza, vamos fazer negócio. Fiz. 2 dias depois estava o Swift na minha conta. O dinheiro deu para fazer a operação inteira. Contratei um cara, contratei outra pessoa, fiz a operação toda, embarquei, vendi, chegou, tudo bem. 32 dias, 28 dias turn time, mais chegada, tal, beleza, tudo certo, chegou lá. Eu vou falar isso, agora eu posso falar porque já faz muitos anos, mas ó, veja só, chegou lá a mercadoria. E aí eles fazem uma contra-análise lá. E aí quando eles fazem a contra-análise, ele me fala assim, Cláudio, eu tenho que te pagar mais 120 e tantos mil dólares. Por quê? Porque tem um teor de chumbo, que eu consigo extrair, tem um teor de prata e tem um teor de ouro. Puta. Eu não tinha a mínima noção. Aí eu falei com o meu despachante aduaneiro. Aí o meu despachante falou, Cláudio, se você trouxer esse dinheiro para o Brasil, vai dar problema. E a Receita vai falar, cara, você subfaturou essa porra, essa exportação, isso, aquilo. Aí ele falou assim, não, mas eu te pago aqui numa conta no exterior. Tem uma conta no exterior? Aí tenho. E aí eu comecei a fazer um monte de operação assim, tendo uma sobra, um resíduo de valor da análise, porque aqui a gente fazia um tipo de análise em espectrometria. Espectrômetro é um equipamento que você passa por cima do material e ele faz uma análise, vou falar numa linguagem neutra, né? Como se fosse um laser, ele faz espectrometria. Chega lá, ele faz uma análise química em água régia, que ele coloca dentro de um processo que ele tira e fala, ó, aqui tem prata, tem ouro, tem chumbo, tem isso, tem aquilo. E aí ele pagava a diferença. Aí tem gente que fala, chinês é sacana, não sei o que. Cara, todos os chineses que eu tive que lidar, todos, se você sabe lidar da maneira correta, funciona muitíssimo bem. Eu sempre me dei bem. O cara me pagou um valor a mais daquilo que eu nem sabia que eu tinha que receber. Sim. Mas uma curiosidade, como tinha uma margem tão
absurda nisso. Então, existe isso até hoje. É assim. Por que existia essa margem? Porque ninguém estava olhando para lixo, ninguém estava olhando para resíduo. Aquilo ali era um resíduo da indústria de cobre. Os caras estavam fazendo, por exemplo, né? No caso desse cara, ele fazia cano, cotovelo, etc. Então ele comprava anodo, catodo e sobrava aquela borra. Aquela borra tinha material contaminante. O contaminante no Brasil é considerado contaminante e o cara tem que pagar para descartar. Entendi. Mas em outros países, o chumbo ele tem tecnologia que ele deixa pingar e ele coloca dentro de uma centrífuga que de um lado ele joga cobre inteiro, que depois ele vai fazer concentração e transformar em anodo catodo. Ele joga ouro do outro lado, prata do outro lado e chumbo do outro lado. Então é uma questão de tecnologia. Então estava vendendo lixo por produto acabado. Mas eu faço isso até hoje. Eu ganho dinheiro fazendo isso até hoje. E existia margem, é o que eu chamo de margem para arbitrar. É margem de arbitragem, onde você encontra, por exemplo, para você, uma caixa dessa hoje, aqui no teu armazém, você fala, isso não vale nada. Você chega para um arquiteto, hoje já está servindo de mesa aqui. Hoje ela está servindo de mesa. Mas outro dia eu fui numa sucata, eu encontrei umas mesas lindas, eu achei lindo. E eu comprei 8 delas, mesa de marceneiro. Paguei R$250 em cada uma. Levei para casa, comecei a lixar, tal, peguei meu caseiro, a gente começou a fazer um negócio lá, com aquela mesa de marceneiro que tem a morsazinha e tal. Aí um amigo meu, super, um arquitetinho, não sei o quê, foi lá com a amiguinha dele. Ai, que lindo isso aqui, vira um buffet, não sei o quê. Por quanto você me vende? Eu falei, quanto você paga? Arthur, quanto você paga nisso aí? Ele falou, eu posso te pagar uns R$4.000. Eu falei, tá bom, te vendo. Tá vendido. Tem margem de arbitragem para tudo na vida, tudo. Não tem? Não tem? Cara, tem. A grande questão percebido. É valor percebido. Valor percebido. Mas nesse caso, o que aconteceu era o seguinte. Mas você manteve essa operação por muito tempo ou em um momento ela acabou? Eu mantive essa operação durante, assim, ó. Eu vendi muito para esse cliente. Aí eu fui visitá-lo em Hong Kong. Ele me apresentou vários outros compradores. Eu fiz um monte de contrato. É uma história longa, né? Eu fiz um monte de contrato de mercadoria que eu não tinha, volume gigantesco. Eu cheguei a vender 75 mil toneladas por mês desse material. Você acha? Eu tinha esse material? Não. Eu não tinha. Só que aí eu fiz o quê? Eu contratei a demanda de um lado e aí eu fui atrás e falei, opa, se tem tal fábrica, tem um cara que faz cabo, tem um cara que faz tal coisa. Eu rodei a América Latina inteira. Cara, eu contratei um avião para ir de ponto em ponto, para me levar em tudo que é lugar e falar, eu compro todo o seu resíduo. O que é isso aqui? Eu compro tudo. Eu te pago antecipado. Vamos. Comprei tudo que eu podia. Tinha capital, né? E aí eu fiz um dinheiro brutal. Só que aí, óbvio, ex-funcionário entra em empresa concorrente, ex-funcionário abre empresa concorrente concorrente olha e fala, o que esse cara tá fazendo? Como que esse cara saiu de X para X? E aí, lógico, o meu contrato, que às vezes pagava uma multa, tipo, vou te pagar uma multa de $100 por tonelada. O cara fala, eu te pago $150 por tonelada, tá bom? Cubro a multa e ainda te dou $50. O cara fala, opa, eu quero. Pronto. E aí eu comecei a ter, por isso que eu caí na mineração. Por isso que eu virei minerador. Aí o que aconteceu? Aí eu comprei 2 minas, uma na Bahia e uma em Goiás. Eu tinha capital para poder prover esses caras na China, para poder vender para eles. E a minha mina em Goiás era um lixo, não dava nada. A minha mina na Bahia dava muito dinheiro. Ela dava muito casterita, saía aquela terra verde. E eu comecei a tirar aquilo. Eu tenho foto, eu vou mandar para vocês verem. A gente começava a revolver aquilo e fazer material virgem, que dava um teor um pouco abaixo daquilo que eu estava acostumado, mas sem contaminante. E eu comecei a vender, não dava tanto volume. E aí eu entrei na mineração. Por isso que eu vendi a minha mina depois para a mineradora. Aí é longa, aí a história vai embora. Boa. Por isso que a mineradora vai longe, doido, né? Não? Que história, eu tô imerso nessa história de... E imagino que todo mundo também tá tá parecendo filme aqui, pô. Porque é diferente Você vê que é o do nosso passo. dia a dia, exatamente, é diferente do nosso dia a dia. Não, mas eu tô no meio, eu tô sempre no meio, agora, por exemplo, eu tô no meio do turbilhão, do furacão de coisa acontecendo. Como tá hoje? Como que o Cláudio Thiago tá hoje, né?
que você tem feito hoje, Cara, hoje de eu tô, operações? hoje eu tô na minha quarta trading. Eu vendi 3 trades. Essa primeira trading eu vendi para um banco japonês, porque a gente se destacava muito por originação de alguns itens, tipo café principalmente, algumas coisas de minério. Então a gente se destacava nisso. A gente vendeu para um grupo japonês grande, um banco japonês, né? Vocês sabem que os bancos eles estão comprando muitos trades, né? O BTG Não, comprou a Ser comprou a Ser Trading. Trading. Na minha época lá, né? O Banco Sumitomo comprou a minha Trading Company. Eu coloquei um dinheiro muito, muito bom no bolso. E aí eu falei, eu não vou me deslumbrar agora, eu vou ficar bem low profile, porque eu já aprendi antes, né? Eu tinha outras 2 tradings que eram mais focadas em importação de produtos de consumo, importação de produtos por conta e ordem, coisas assim, que eram coisas boas também, coisas muito legais, eu trazia coisas muito boas. Eu estava muito inserido no mercado de luxo, então trazia tipo muito som high-end, muita coisa assim de coisa, cama, mesa e banho, um monte de coisa. Você sabe como é Sim. trading? Aquele monte de Tudo. muamba que a gente traz, só que é tipo produto de luxo, coisa legal, coisa bacana, e que dava uma margem boa. E depois eu vendi também essas 2 empresas, unifiquei, né? Vendi. Eu entrei na operação da Target Trading e comecei a operar com eles, fazer algumas coisas muito interessantes também. A Target está muito focada também em importação, né? E depois eu vendi a minha participação e eu tinha um contrato de não competição. Eu não podia entrar em. Eu fiquei 5 anos sem poder entrar em competição com qualquer coisa ligada a comércio exterior. E eu, Commodity, de venda, essas qualquer coisas. coisa. Por causa da Target. Eu cumpri isso, né? Eu cumpri isso. E aí eu peguei o meu capital e falei assim, olha, eu tô ficando velho, eu já estava com 34 anos, eu achava que eu estava velho já. Velho. Eu falei, pô, Olha essa história. eu pensei, pô, eu tô ficando velho, eu não sei fazer nada, eu vou ficar para trás, né? E eu falei, pô, eu vou pegar o meu capital, pegar alguma coisa. Já vi gente acelerada, mas mais que esse cara ainda não. Nossa, esse cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu pensei, eu vou ficar para trás, eu preciso investir em alguma coisa nova. E eu comecei a investir em startups, empresas de tecnologia. Criptomoeda? Não, eu investi em muita coisa muito ruim, que deu muito errado, perdi dinheiro. E depois eu criei uma tese de investimento mais voltada para startups do agronegócio, há 11 anos atrás, e startups da indústria 4.0. São coisas que eu tenho mais domínio. Eu acreditava muito nesse setor, acreditava muito no que a gente chama de deep tech, né? Tecnologias mais profundas. Demorou muito para pegar, mas agora é o hype. A gente está num nível bem alto. De consciência. E aquilo que eu investi lá atrás, hoje já virou muito valor. E eu acabei trazendo mais 2 sócios, né? São donos de banco, eles são banqueiros. A gente criou um fundo que chama Industrial Ventures, né? E Crop Capital Ventures. A gente não capta dinheiro no mercado, a gente não pega dinheiro de ninguém, a gente investe só o nosso capital próprio, na tese que a gente acredita. Então, eu acredito muito no seguinte, em agro, né? Eu olho bastante comercialização, então eu tenho participação em vários marketplaces de comercialização de agro no mundo, porque eu acredito muito em comoditização de produtos não comoditizados. A gente pode falar um pouco sobre isso, né? Então eu acredito muito em coproduto, subproduto, se transformando em produtos que são superlativos à commodity principal, numa estratégia de comercialização que inclui bastante hoje inteligência artificial, porque hoje eu sento para trabalhar, eu trabalho poucas horas por semana de verdade, mas eu sento para trabalhar e eu olho estratégia, eu olho para minha tela e eu vejo centenas de milhares de negociações e uma negociação específica onde eu falo aqui eu tenho margem para arbitrar e aqui eu consigo trazer tal valor para a operação. E é nisso que a gente entra, para tentar extrair o máximo de margem de produtos que tenham volume e que tenham retorno. Mas eu vejo isso em um monte de outros produtos, por conta do meu histórico ao longo do tempo, né? Tecnologia, para mim, trouxe uma potencialização daquilo que eu já sei. Porque, assim, é aquilo que eu tenho como feeling, como conhecimento, mais aquilo que a tecnologia traz para mim como inteligência. Então, nesse período, eu viajei bastante, fui muito para o Vale do Silício, fiz muito curso, conversei com muita gente, investi bastante, perdi dinheiro, investi em um monte de empresa porcaria, de tecnologia, muito e-commerce esquisito, coisas que não tinham nada a ver, enfim, até aprender e criar minha tese de investimento.
Hoje eu participo de 38 startups muito boas, estão muito legais, estão funcionando muito bem. Algumas são líderes de mercado global. Então, empresas que fazem rastreamento de plantel de bovino, tem 72% do mercado global de rastreamento, igual um negocinho desse, só que no boi, por dentro da pele, e que a gente consegue rastrear boi no mundo inteiro. Empresas de silvicultura, que a gente faz o inventário, né, de florestas. Cara, tem muita empresa muito interessante, saiu assim quase do zero, de pouco faturamento, para um faturamento muito expressivo. Algumas estão chegando a faturar centenas de milhões de reais. Não, tem mais de centenas de milhões de reais. Mas o meu interesse não é vender esse negócio, porque eu acho que eu estou novo ainda. Eu quero vender isso quando tiver 50 e poucos anos. Estou fazendo o meu caminho para o futuro, né? Então, eu estou muito nesse fluxo, continuo investindo nas startups, e aí eu voltei, há 3 anos, vai fazer agora em maio, eu voltei para trade, para criar uma boutique. Eu comprei uma empresa, chama Companhia Mercantil Brasileira, eu comprei ela aqui no Brasil, coloquei ela em Hong Kong, e a gente trabalha como uma boutique, como uma comercializadora boutique, vamos dizer assim. Eu comercializo milho. Na época que, há 3 anos atrás, eu estava fazendo muito spot há 6 anos atrás de milho. Spot, negocinho meu, tal, para ganhar um dinheiro, para curtir de casa mesmo. Tipo, pegar o telefone, fazer um negócio, compra, vende e tal. E aí eu falei, cara, milho vai explodir. E nos últimos 3 anos o Brasil virou líder mundial em milho. E eu acho que a gente vai virar líder mundial em milho, dobrando aquilo que os Estados Unidos têm capacidade. Eu acredito muito nisso. Eu estou capitaneando, de certa maneira, um pouco isso como estratégia. Eu gosto muito, não dá dinheiro de verdade? Dá, mas não é... É muito no volume, né? É muito volume, mas, cara, ser líder de alguma coisa é muito bom. Muito bom. E bater de frente com o mercado americano e falar assim, ó, eu peito vocês junto, né? Eu estou muito focado em graxaria. Eu acredito muito na consolidação do setor de graxaria. Eu trabalho junto com 2 fundos de investimento, a gente acredita muito na consolidação desse mercado, em transformar esse mercado de graxaria, resíduo bovino e também de frango. Então, sebo hoje faz combustível para avião, né? Então, sebo, todos os outros subprodutos e coprodutos com mais tecnologia, farinha de sangue, tudo isso que às vezes a gente não vê, que está atrás assim, do mercado. Eu acredito muito nesse mercado, é um mercado que dá muita margem. Hoje, como trading, eu sou líder nisso, mas eu quero ser líder absoluto nisso. Eu gosto bastante desse mercado. Eu vejo um monte de outras coisas na frente para fazer. Eu tenho um tesão gigante nesse mercado. Eu gosto bastante disso. Mas, lógico, é uma empresa que hoje ela já se abre para ser vendida. Tem muita gente já querendo fazer negócio comigo, falando, eu quero comprar a sua empresa. E para mim tudo bem, tipo, é como uma filha que eu crio, trato bem, e ela vai casar com um cara bom. E depois eu vou ter outra filha. E faz parte. E cara, vai em frente, assim, né? Primeiro eu queria, né, tá incrível esse podcast. Tá porra. Embriagável, né? Sensacional. Eu acho que vai ter que ter a segunda parte, não tem jeito, e que seja no navio lá. Bom. Né? Pô, que legal, cara, porque a gente casa parte demais. 2, cara, a gente precisa ter essa parte 2, porque é muita história. Eu acho que hoje a gente pode partir no final para ouvir a história do sequestro, né? Então Tá, a gente, tá bom. né, eu acho que só deixa pro próximo. Já vai preparando as outras histórias pro próximo episódio, né? Cara, muita coisa legal, mas o pessoal, né, da produção tempo, aqui já né? tem o tempo e tal, mas pode ser parte 1, parte 2, parte 3, isso não é um problema. Não, porque a gente parou ainda na metade, né? Isso, tem muita coisa para falar. Cara, tem muita coisa. Essas questões de inovação no comércio exterior, tem muita coisa legal para falar. Inovação. Cara, o SDT, quero falar com vocês de SDT. Cara, o SDT tá estourando. Eu quero falar com vocês de blockchain, tem muita coisa bacana de blockchain. Cara, tem muita coisa boa para falar sobre isso. Mas de verdade, assim... Acho que tem muita coisa para destacar da receita, que às vezes a gente, como empreendedor, às vezes a gente fala, a receita, isso aqui, mas a receita está fazendo umas coisas que são bem bacanas do ponto de vista... Tem uma pergunta que você me mandou prévia de
pô, né, como que a gente simplifica, né, o desembaraço e tal. Tem muitas coisas da receita, tem muita coisa do importador e do exportador que tem toque para a gente dar dicas práticas pro pessoal. Que vai ficar pro próximo papo, mas tem muita coisa. Eu anotei um monte de coisa ali. Cara, eu quero falar muito de afretamento de navio, porque o pessoal não tem muita noção dessas coisas. Todo mundo... Pra gente desmistificar um pouco do que o pessoal pensa, né? Porque uma das coisas que a gente tenta com o podcast é quebrar a bolha do desconhecimento que o Comex brasileiro, principalmente, gera, porque basicamente o pessoal vê no final a gôndola, mas não entende o que é a lógica e tudo que tem nesse meio do jogo. Então, assim, extremamente enriquecedor. A gente precisa fomentar a venda da riqueza brasileira, porque a gente é muito acostumado com importação, né? Por exemplo, nós estamos aqui hoje no nosso terminal, 90% do que está aqui está como plataforma de entrada no país, e vou arriscar aqui que 85% é da China. Sim. Então, assim, a gente é muito bom receptador de mercados internacionais, e essa é uma plataforma desse processo, mas a gente é muito pouco vendedor do nosso ciclo para o ambiente externo, e a gente está falando de câmbio hoje, um câmbio extremamente favorável. Então, assim, o produto brasileiro tem que ir para a gôndola lá fora, seja o milho, seja outro. A gente tinha uma pergunta assim, né? A diferença de venda de commodity para indústria. Pô, a gente tem muita pergunta para responder. Sabe uma coisa interessante, que é o seguinte, ainda tem tempo? Posso falar? Eu vou falar rápido, vamos lá. Ó. É o seguinte, o Brasil, ele é superavitário na balança comercial. Então, atenção aqui em mim. Check one. A gente exporta mais do que importa, mas a exportação está na mão de ainda de muito poucas empresas, pouca gente. É um valor expressivo. É um valor muito expressivo. Mas são poucas empresas o Brasil tem 1,18% do comércio global. 1,18% do comércio global. Isso representa, no computo de exportação, 380 bilhões de dólares em exportação, certo? Hong Kong, que é a minha segunda cidade, eu nasci aqui em São Bernardo, né? Minha cidade é São Paulo, São Bernardo, mas a minha segunda cidade assim, que eu amo é Hong Kong. E Hong Kong é uma cidade, é um país, estado, né? Hong Kong exporta muito mais do que o Brasil, 495 bilhões de dólares. Hong Kong, pequenininha, menor que São Bernardo do Campo, certo? Menor que São Bernardo do Campo. Qual o principal ativo que ela exporta? Tecnologia? Hong Kong é um grande hub. Acaba sendo um trade. É um grande trading, né? Para a China. É um grande hub de. Ou seja, basicamente ela só vende papel. É a Alemanha com o nosso café. É o papel, isso, né? Exatamente. Mas o Brasil ele exporta 380 bilhões de dólares no último ano fiscal, mas a gente importa 260 bilhões de dólares. E desses 260 bilhões de dólares, a gente parece que tem uma impressão maior que tem muito mais importação. Mas olha, a gente tem muito mais exportação, tanto que a gente é superavitário. Só que está na mão de muito menos gente. O meu grande motivador é como que a gente traz mais gente para se transformar em uma pulverização de geração de valor igual é na importação. Sim. Então, na importação, você tem muitos importadores de muitas partes do país ganhando com isso, explorando o mercado, né, desenvolvendo o mercado interno. Como que você faz com que mais pessoas queiram se abrir para o mundo? Sim. Mas você precisa fazer isso a partir de um ponto de saída. Sim. E esse ponto de saída é conhecimento de produto. Sim. Logicamente, você precisa ter conhecimento de língua. Quando a gente fala assim, o 2% da população brasileira tem proficiência em inglês. Então, você tem 98% da população brasileira que não consegue se comunicar em inglês de verdade. Isso é uma barreira, mas não é uma barreira intransponível, é uma barreira que ela pode ser transpassada. Né? Principalmente porque assim, eu me classifico da seguinte maneira. É quando você me fala assim, o que você faz, qual é a sua profissão? Eu falo, eu sou um mercador. O mercador é uma palavra antiga para aquele... Caixeiro viajante. Caixeiro. É aquele comercializador antigo, né? O mercador é muito mais do que um exportador. O mercador é muito mais do que um vendedor. O mercador, ele é aquele que conecta realmente dois mundos. Ele conecta oportunidades onde ninguém está vendo oportunidade. Ele conecta línguas, culturas, conhecimento, vastidão de possibilidades e de oportunidades.
quando você viaja pelo mundo e quando você leva uma mercadoria, você não está levando uma mercadoria, você está levando possibilidade de lucro para alguém. Sim. Porque quando alguém importa uma mercadoria, ele lucra, o outro lucra, ele cria uma cadeia de valor gigante. Eu mudei a missão da China Fácil, né? E eu fui provocado nisso, né? Tá, qual que é a missão da China Fácil? Viabilizar a importação para micro, pequeno e médio empresário. O cara falou, pô, não. Mas o que você faz com isso? Não, cara, então assim, vamos simplificar, democratizar a importação. Eu falei, não, mas para que você faz isso? Cara, para a empresa ter mais lucro, né? Meus clientes ter mais lucro. Legal. E isso, se eles tiverem mais lucro, acontece o que com eles? Cara, vai melhorar a vida deles. Então, assim, o cara vai ter mais lucro, vai melhorar a vida deles, da família e tal. Cara, então a sua missão é melhorar a vida das pessoas. Falei, cara, porra, interessante. Pessoal de marketing bom. Não né? é? Mas você fala, é uma construção, foi o que você falou agora. Então, quando você, como mercador, né, começa a trazer isso pro seu dia a dia, pro negócio, você melhora a vida de quem compra, você melhora a vida de quem vende, né? Você traz, né? Essa é a ideia. Eu, como mercador, eu sou um gerador de comunicação, porque não existe uma comunicação maior, uma troca maior do que a troca de dinheiro. Quando eu te dou um dinheiro e você me dá um dinheiro por algo que você faz, esse é o maior elogio que existe. No mundo adulto é isso, é o maior elogio que existe. E a gente está em paz para fazer essa troca voluntária. E quando você faz uma troca voluntária com qualquer outra cultura, você não tem guerra. O comércio, ele é o maior balizador de paz que existe no mundo e o maior potencializador de prosperidade. Quando você olha os milagres econômicos, e eu volto de novo àquilo que eu falei assim, olha, quando você olha as empresas brasileiras que realmente se destacam, são líderes, a única coisa em comum entre elas é que elas olham o globo Sim. e comercializam com o mundo, seja vou citar, uma Gerdau, ou uma BRF, ou uma JBS, ou qualquer outra dessas empresas, a única coisa em comum é que elas estão abertas para comercializar com o mundo. Quando você olha o milagre econômico do Japão pós-guerra, o milagre econômico israelense, qualquer milagre econômico de todos os, acho que tiveram 18 ou 19 milagres econômicos no mundo, né? Que você olha e fala, opa, um lugar que saiu da extrema pobreza, cresceu, aumentou o seu patamar de produto interno bruto e também de renda da população. A única coisa que existe comum não é língua, não é cultura, não é posição geográfica, é comercializar com o mundo. O comércio gera dinheiro, o comércio gera prosperidade, o comércio é a atividade talvez mais nobre que possa existir, porque é a atividade onde você mais se doa para o outro. Você quer fazer o melhor para o outro, obviamente que para obter algum tipo de benefício, mas entregando algum tipo de benefício, porque ninguém vai comprar alguma coisa tua se não tiver um tipo de benefício específico. Sim. E esse é o tipo de troca mais genuína e mais maravilhosa que pode existir. Eu estou no tipo de atividade econômica, e é isso que eu quero que as pessoas entendam e que elas participem disso. Eu estou no tipo de atividade econômica que é, lógico, eu já fui industrial, é uma história para a gente falar mais para frente, já tive mineradora, tudo isso é muito nobre. Mas a comercialização, o comércio global, talvez seja a atividade mais nobre, mais geradora de oportunidade e de riqueza que pode existir na face da Terra. Eu acredito que ela vai existir para sempre. Esse é o grande negócio. Porque ela lida com inteligência e com sentimento. Inteligência artificial a gente tem. Sentimento artificial nunca vai ter. Sim. Não tem como. Que belo fechamento, hein? Excelente. Então, queria agradecer demais. Né? Muito obrigado, Thiago. Só metade do assunto. Metade do assunto. Caraca. Né? Thiagão, Claudinho, agradecer. Realmente, acho que foi um podcast enriquecedor aqui, para a gente entender muito mais esse mercado de trading, de exportação, de commodities, né? Um pouco dessa trajetória que veio, né, realmente aí do nada e foi construindo, né? E você falou que né, teve algumas coincidências, né? Que eu chamo de Deus nisso, né? Deus vai trazendo, né? De certa maneira, né? O processo de inspiração. Processo, né? Então, agradecer, obrigado mesmo. Eu que agradeço. E obrigado. A segunda parte tá vindo aí, né? Não, tá rico, né? O tempo foi rápido. Agradecer o nome da Gesbec também, da China Fácil, Martins, aí, que são as marcas que nos mantenedoras, que nos mantêm. Mas, que rico, e eu acho que hoje um dos pontos importantes é
a gente colocar o quanto a gente precisa incentivar as novas gerações. Isso. E esse final que você colocou, né, deixa um pouco desse ar mais romântico para o trabalho. Que é tudo que às vezes é imposto hoje, até pela mídia digital, é muito, não, pô, esforço. Não, é isso. Vamos para frente, vamos buscar o nível de interação, o nível de comércio, que é o que a gente faz, é o que fez a nossa parceria, né? Somar forças entre empresas e prosperar o ciclo geral das coisas. E, fica ligado que tem continuidade, hein? To be continued. To be continued. Tá bom.